irmãos e irmãs, queridos do Senhor, tudo bem? Venho mais uma vez aqui trazer uma palavra para meditação em nossas vidas. Eu quero trazer para vocês algo que o Espírito Santo vem ministrando no meu coração há alguns dias. Eu tive uma experiência fantástica de uma palavra, de um louvor que Deus, eu ouvindo, e o Espírito Santo ministrou ao meu ser. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu achei muito interessante aquilo que Deus falou no meu coração e me trouxe um entendimento muito grande daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou em Deus, aonde eu estou. E eu queria trazer isso a vocês, para que vocês pudessem também desfrutar dessa palavra junto comigo. Amados, eu estava ouvindo um louvor esses dias, e o louvor tinha uma parte, um louvor era de um rapper gospel, e ele cantava uma parte que dizia assim: a graça da garça é a arte de viver, de andar ao meia lama sem sujar as suas vestes. E aquilo eu achei interessante, que ele falava sobre a graça da garça. E eu fui olhar um pouco, pesquisar um pouco sobre a garça, e eu achei muito interessante da forma que a garça se conduz, da forma que a garça anda, né? Da forma que ela se move, e nos locais que ela anda, e ele pôde perceber que a garça, uma ave muito bonita, né? com as suas penas muito alvas, branquíssimas, e ao sol, quando o sol toca naquelas penas, resplandece, brilham de uma coisa linda. E ele me chamou a atenção a forma cautelosa que ela anda ao meio ao charco, à lama, ao manguezal, da forma cautelosa, vigilante e atenta. E o interessante disso tudo, que ela não suja as suas vestes, as suas penas. Ela continua branca ao meio à lama. E ali eu comecei a meditar, o Espírito Santo veio e começou a ministrar o meu coração de tudo que temos vivido, de tudo que temos passado, onde estamos, né? E quando olhamos para o nosso redor, para o nosso meio, podemos visualizar que essa lama nos cerca, essa lama tenta nos submergir, né? E essa lama ela tenta envolver as nossas vidas. E que lama era essa que o Espírito Santo estava falando comigo? É a lama do mundo. A palavra diz que o mundo já é do maligno, que o príncipe desse século tem cegado o entendimento dos homens para que não enxerguem, para que não vejam a luz do Evangelho, amados. E ele começou a mostrar a lama, a mentira, o engano, a prostituição, a avareza, né? A violência, as drogas, o adultério, o roubo, o apetite desordenado e tantas outras coisas que o mundo tenta trazer às nossas vidas para tentar nos envolver a ela, tentar nos submergir a ela, para que sejamos dependentes dela. E a palavra começou a dizer ao meu coração, o Espírito Santo começou a dizer ao meu coração que nós fomos chamados para ser diferentes nessa terra. Que Deus enviou o teu Filho na cruz para aniquilar o pecado, para morrer por nós, para nos fazer diferente nessa terra, para que sejamos dominadores. Amados, e aí eu comecei a meditar na palavra e pude perceber que lá em Gênesis, Deus criou o homem para dominar a terra, ele fez o homem para dominar sobre a terra, não para ser dominado, mas o homem ele perde o domínio, ele perde toda a autoridade, toda a posição que Deus deu a ele pela desobediência, pelo pecado, pelo seu próprio livre-arbítrio que Deus deu a ele. Ele prefere desobedecer a Deus e ele submete às suas vontades e ali entra o engano, então ele perde tudo aquilo e ali ele se torna escravo do pecado. Mas Cristo veio e aniquilou todo o pecado em nossas vidas, nos fez novamente filhos de Deus, nos trazendo de volta ao Éden através de Cristo, nos dando a posição original, nos colocando de volta diante daquilo que Deus tinha dado ao homem, sobre domínio, sobre o poder. E aí eu comecei a examinar, porque a lama tem envolvido os nossos irmãos na terra e tem cegado o entendimento deles, porque os homens estão envolvidos nessa lama, estão submergidos à lama, estão sujos, estão com suas vestes sujas. Mas a graça, Deus ele trouxe uma graça sobre nossas vidas, que entendemos que Jesus Cristo morreu por nós, que Jesus Cristo se entregou por nós para que eu fosse dominador, para que eu reinasse na vida, para que eu reinasse sobre as situações. Amados, olha, eu tenho que dominar sobre as coisas. As coisas foram feitas para que eu dominasse. Você pode ver hoje como a maconha, como a cocaína, como outras drogas, elas vêm da natureza, como folhas. A maconha ela vem da papoula, né, de uma planta, de uma planta. A cocaína também vem de outra planta. E elas foram criadas
para que o homem, com a sua sabedoria dada por Deus, extraísse o melhor dela para benefício humano, né? Mas o homem, ele trouxe para destruição própria. Então essas plantas hoje, elas dominam o homem através das drogas. E o homem não consegue se libertar, porque o homem não tem força, não tem ânimo, não tem vigor para se libertar. Mas o único que pode trazer libertação ao homem é Cristo. E ele já fez isso na cruz do Calvário. Quando ele fala lá em Efésios 1,13, ele diz: bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele já nos abençoou. Ele já cancelou as nossas dívidas, ele já pagou as nossas dívidas, ele já arriscou todas as células que eram contra nós. A palavra diz que quando ele chegou na cruz do Calvário, que ele disse: está consumado, está pago por completo. Paguei, quitei a dívida. A dívida foi paga. O homem precisa entender que tudo foi pago, que agora ele passa a receber o Espírito de vida, agora ele passa a receber o Espírito Santo no seu ser, e ele passa a dominar sobre todas as coisas. Então, amados, o que eu quero dizer para você? Que nós não devemos se preocupar com a lama. Nos preocupar com a lama. Devemos sim nos preocupar em conhecer a cada dia, buscar a plenitude do conhecimento da vontade de Deus, para que possamos chegar no topo, para que você chegue num lugar mais alto do que Deus preparou para nós. Então, cada dia mais temos que buscar a presença de Deus, buscar o entendimento, buscar as promessas, buscar as revelações da palavra em nosso espírito, para que possamos caminhar e sermos, aleluia, ajudadores daqueles que ainda não conhecem a Deus. Amados, assim como a garça anda ao meio da lama sem sujar as nossas vestes, assim sou eu e você. Andamos ao meio dessa lama, esse lamaçal de pecado, dessa imundície, dessa sujeirada que o mundo está, mas nós não nos contaminamos com esta lama, porque andamos com a graça de Cristo. Cristo derramou a graça e derramou o teu Espírito sobre nós, e o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade, ele nos ajuda, ele intercede por nós, ele nos direciona, ele nos revela, ele nos fala, ele nos protege, e ele não permite que nada de mal nos alcance, porque nós estamos debaixo da tua potente mão, guardados em segurança, confiantes na tua palavra. Por isso, eu quero dizer para você que a graça está sobre nós. A graça de Deus somos nós, e nós não iremos sujar as nossas vestes. E ali a palavra, eu comecei a meditar nessa palavra, buscando uma referência bíblica para poder entender ou trazer uma ligação a este louvor. E eu pedi a Deus uma referência, e Deus, ele me levou a Daniel 1, onde a história ele fala que a Babilônia, ela invadiu o Judá e ela devastou toda aquela cidade e levou cativo ali algumas pessoas à Babilônia. E Daniel e seus amigos foram colocados diante do rei para servi-los, né? Para servir ao rei. E aí o rei determina a Daniel ali a sua ração, a sua comida diária, que eles comam a iguaria do rei durante 3 anos, e que eles bebam vinho na mesa real, e que eles sejam guardados e preparados na língua dos caldeus para servir ao rei. Mas ali, amados, Daniel pede ao eunuco, ao chefe dos eunucos, para que dê a ele apenas verduras e água, para que prove ele durante 10 dias. Porque Daniel, no versículo 8, no capítulo 1, versículo 8 de Daniel, a palavra diz que ele decide firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Amados, olha, o rei conduziu eles ao palácio, eles morariam no palácio, eles comeriam da iguaria do rei, ele beberia do vinho real. Então, nós podemos ver que Daniel e seus amigos foram levados cativos, escravos para a Babilônia, e morariam no palácio, viveriam no conforto e comeriam o melhor daquele lugar. E poderíamos pensar: poxa, que Deus maravilhoso, Deus é bom demais. Mesmo eles sendo escravos, foram viver no palácio. Mas eu quero dizer para você que nem tudo que brilha é ouro. Daniel sabia que por trás daquelas iguarias, né, eles poderiam se contaminar. E a palavra diz que ele decide firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Ele sabia que ali por trás havia algo de errado. Provavelmente aquelas comidas eram consagradas a ídolos pagãos, né? Provavelmente aqueles profetas de Belial consagravam aquelas comidas. E ele não queria se contaminar com aquilo. A história nos conta, amados, que Daniel, ao chegar na Babilônia com seus amigos, eles entrando na cidade, havia prostitutas em todos os lados, havia altares e santuários pagãos por todos os cantos, né? Políticos e
e chefes militares cambaleando, embriagados pela cidade. A história fala que era uma cidade imoral, depravada e cheia de palavrões. Te lembra alguma coisa? Tem alguma diferença da Babilônia antiga, da Babilônia atual que vivemos hoje? As facilidades que o mundo tem trazido às nossas vidas, a lama que está no nosso cenário político, a lama que tem envolvido, né, o nosso ser, tudo aquilo que o inimigo tem trazido para tentar nos seduzir, para que possamos nos corromper, sujar as nossas vestes. Mas a palavra diz que Daniel não se corrompeu. Daniel e seus amigos decidiram viver de uma forma diferente e mostrar para aquelas pessoas que eles eram diferentes, eles eram da tribo de Judá. Eles eram homens que eram tementes a Deus. Eles eram homens que tinham um compromisso com Deus vivo. E eles decidiram não sujar suas vestes, irmãos. Eu quero declarar para você que eu posso ser a graça de Deus nesse mundo. Eu posso andar ao meio da lama sem sujar as minhas vestes, sim. É questão de decisão, é questão de escolha. A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Existe uma guerra, existe um confronto. E eu quero dizer para você, aquilo que estiver mais alimentado é que vai ganhar. Se eu alimento mais a minha carne, a carne vai ganhar do meu espírito. Mas se eu alimento mais o meu espírito, se diariamente eu medito nessa palavra, se diariamente eu trago o entendimento dela e pratico, nada pode me deter, amados. Nada pode me paralisar. E eu quero declarar que nem eu nem você iremos sujar nossas vestes nesse mundo. Nada vai nos paralisar. Nada irá nos deter. Porque nosso alvo é Cristo. Nós viemos a este mundo com um propósito. E nós iremos cumprir o propósito de Deus em nós. O Senhor irá realizar tudo aquilo que Ele deseja. O Senhor irá nos levar a lugares altos. Nós iremos desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para nós, sim. Porque nós decidimos viver a vontade de Deus em nome de Jesus. Então, amados, eu quero mostrar isso para você, que Daniel e seus amigos, ele foi uma referência da graça. E que você também seja, que nós sejamos uma referência da graça de Deus. E que nós não permitamos que as nossas vestes sejam sujas pelo mundo e pelo inimigo que tem tentado destruir as nossas vidas. E que possamos ser, aleluia, o caminho, a direção, que nós possamos direcionar os nossos irmãos ao caminho de Cristo. Que possamos ser um instrumento de Deus para guiar os nossos irmãos a também ser que nem a garça, sem sujar as suas vestes. Que nós sejamos exemplos, irmãos. Que sejamos exemplos vivos do poder de Deus em nós. Que possamos exercer a cada dia aquilo que Deus nos chamou para exercer. A santificação, a vida reta, a verdadeira.